Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: Cristo não é o noivo da igreja. Este tema fala sobre o casamento de Cristo. E para tirar uma dúvida que é colocada na cabeça das pessoas pelo sistema religioso, quando eles dizem que Jesus é o noivo da igreja. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Vamos entender um pouco dessa história sobre o casamento de Cristo e se ele ainda é noivo ou não da igreja. Pois a maioria das pessoas do sistema religioso ainda acham que Cristo era solteiro. Mas nós que fazemos parte da graça de Deus, sabemos que Cristo tanto casou como teve filhos. Vamos desvendar tudo isso. Mas antes, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para poder receber toda terça e sexta-feiras os novos vídeos da TV Evangelho. Continuando. Para começar, vamos ler Marcos 10, versículo 7, que diz: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Versículo 9. Porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 10. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Versículo 11. Ao que ele lhes respondeu: Qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Versículo 12. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Veja então, meu amigo, como o casamento é coisa séria. O homem ou a mulher, se repudiar um ao outro, comete adultério. Isso quem fala é Jesus aos seus discípulos. Mas por trás das palavras de Jesus sobre o casamento, podemos perceber que ele não está falando somente da carne, de casamento de pessoas físicas. Ele nos fala também do seu casamento com a sua igreja. Pois no casamento entre um homem e uma mulher existe um exemplo de fidelidade e zelo, pelo qual ambos venham entender como é o amor e a fidelidade de um casamento espiritual, que eles provarão como igreja que eles são, unidos a Cristo Jesus. Veja o que diz em 1 Coríntios 6,17. Diz o seguinte: Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nos versículos anteriores, vimos que o homem, quando se une a uma mulher, é uma só carne com ela. E neste último versículo, vimos que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Veja o que diz Paulo em Efésios 5,23. Ele diz o seguinte: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Perceba que Cristo é o cabeça da igreja. Daí fica uma pergunta: como você pode dizer que Cristo é casado? É simples de entender. Cristo, quando morreu na cruz, se tornou o sumo sacerdote e mediador da nova aliança e o cabeça da igreja. Sendo assim, a igreja antes da cruz foi a noiva de Cristo. Na cruz, pelo sangue derramado de Cristo, ele se tornou marido da sua igreja e se tornou num só espírito. Veja o que diz Jesus em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas
que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O rebanho que Jesus se referia era o povo gentil, e Jesus falava com seus apóstolos, pois ele não havia sido ainda crucificado. Cristo se referia aos gentios como rebanho de outro aprisco, porque até aquele momento o seu povo era somente o povo judeu, o povo de Israel. Pense comigo, hoje no sistema religioso existem milhares de igrejas pelo mundo. Há milhares de pastores que se dizem donos das igrejas. Então me diga, como fica isso? Se Jesus falou em João 10,16 que haveria um só rebanho e um só pastor, quem está certo, Jesus ou o sistema religioso? Creio eu que Jesus é quem está certo. O sistema religioso não tem como sustentar a mentira que eles andam pregando. Veja o que diz em Mateus 23:8. Diz o seguinte: Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Versículo 9. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Versículo 10. E nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Versículo 11. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Perceba que todos nós somos irmãos e que Cristo Jesus é o único pastor e mestre e guia. E se você está se sujeitando a outro mestre, a outro pastor e sendo guiado por eles, você está traindo a Jesus. Você está adulterando. Pois se você é igreja, você é casado com Cristo. Sendo assim, ser guiado por outro pastor é cometer adultério. Se for dessa maneira, você não pode ser chamado cristão. Veja o que está escrito em Hebreus 12:9. Paulo diz o seguinte: Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Agora confira Lucas 16:16 o que diz. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Veja então, meu amigo, o reino de Deus é conquistado por esforço. Não é pregando a lei de Moisés que alguém vai fazer parte dele. Versículo 29. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja, porém, meu amigo, que sem a graça de Deus, ninguém pode dizer que tem o reino de Deus. Confira o que diz Jesus em Mateus 9:15. Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Perceba então, meu amigo, que isso prova que Cristo era o noivo da igreja e que ele seria tirado deles. E isso aconteceu na cruz, quando ele foi crucificado. Confira mais o que diz Jesus em Mateus 22, versículo 2. Ele diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 3. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Versículo 4. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram
um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Versículo 7. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Versículo 8. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Versículo 10. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres vestes nupcial? Ele, porém, emudeceu. Versículo 13. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vemos então, meu amigo, que houve o casamento de Cristo e houve as bodas, que na verdade aconteceu nos anos 70 DC, quando Jesus voltou. Fica claro também que o povo que Jesus convidou para as bodas foi o povo judeu, e eles não aceitaram o convite. E então Cristo convidou outros no lugar, que foram os gentios, e eles aceitaram o convite. Foram todos às bodas do rei. E este rei era Cristo Jesus. Saiba que o povo judeu mataram os profetas e os apóstolos, e por isso foram punidos por Cristo na sua segunda vinda, nos anos 70 DC, quando o exército do Marechal Tito invadiu a Jerusalém e incendiou a cidade, matando milhares de judeus, e muitos fugiram. O livro História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo, no tempo da Grande Tribulação, confirma tudo o que aconteceu naquela época. E confirma tudo o que Jesus disse em Mateus 24 e em Mateus 22, versículo 7. Para você entender isso, você precisa ter olhos iluminados e ler a Bíblia com mais cuidado. Só que o sistema religioso ainda está esperando Cristo voltar, sendo que ele já voltou nos anos 70 DC, e esperando as bodas de Cristo acontecer ainda num futuro próximo, sendo que tudo já aconteceu nos anos 70 DC. Isto é uma tremenda falta de entendimento ao ler a Bíblia. Saiba, meu amigo, que o casamento de Cristo foi na cruz e as bodas, que foi a comemoração do seu casamento, foi nos anos 70 DC. Creio que você entendeu. Cristo casou e teve muitos filhos com a sua igreja. Em Gálatas 4:7 diz o seguinte: portanto, já não és mais servos, mas filhos. E se é filho, és também herdeiro por Deus. Isso confirma que todos nós somos filhos de Deus e filhos de adoção de Cristo. Agora sei que tem alguém que ouviu este vídeo e iluminou a sua mente com esta mensagem da graça, e que ele está sabendo que Cristo não é mais o noivo da igreja e que Cristo casou e teve muitos filhos. Portanto, creio que você entendeu. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.